Oi, pessoas! Meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim mostrar para vocês quais foram os livros que eu li no mês de setembro. Mostrar os livros e os mangás, na verdade, porque eu não li muitos livros e muito menos mangás. Eu quero começar pelos livros. 3 dos livros que eu finalizei no mês de setembro foram livros de parceria. Eu finalizei o The Natura Florum, da Clarice Lispector, que é uma publicação da Global Editora. Eu acho que foi um lançamento de agosto, se não me engano. Eu fiquei muito feliz quando eles publicaram esse livro aqui, porque eles não detêm os direitos autorais da Clarice Lispector, né? Os direitos são da editora Rocco, se não me engano. Mas eles conseguiram publicar esse daqui, eu não sei muito bem o motivo. Eu acho que é porque esse livro ele foi publicado originalmente em jornal e a única editora assim que comprou os direitos dele foi uma editora de fora, que eu não sei exatamente de onde. E talvez seja por isso, né? Talvez a editora Global tenha comprado os direitos aí dessa editora, eu não sei muito bem. E esse livro, gente, na verdade, ele reúne verbetes, né, da Clarice Lispector a respeito de flores. Então é um livro muito curto, inclusive eu li ele assim, numa sentada, 30 minutinhos. Ela vai pegando flores, né, espécies de flores, tipo aqui, a flor palma, né? Então ela vai escrever um pequeno poema, né, uns versos para caracterizar essa planta, no caso, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui legal. Tulipa, por exemplo. Aí tem a ilustração. E aí ela escreve: só é tulipa quando larga o campo coberto delas, como na Holanda. Uma única tulipa simplesmente não é. Achei fantástico. Eu acho que tem uma aqui que é minha favorita. A Dama da Noite. A ilustração. E ela escreve: tem perfume de lua cheia, é fantasmagórica e um pouco assustadora. Só sai à noite, com seu cheiro embriagador, misterioso, silente. É também das esquinas desertas e em trevas, dos jardins de casas de luzes apagadas e janelas fechadas. É perigosa. E é isso, eu gostei bastante. E as ilustrações são da Helena Odriozola, que é da Espanha. Ela é espanhola. Aí eu li 2 livros, né, que me foram enviados pela Editora Inverso, que é parceira aqui do canal, né. O primeiro foi O Tesouro de Curitiba, da Luciane Halber Valério, ilustrado pela Camila Souza dos Santos. E eu sempre gosto dos projetos gráficos da Editora Inverso, com uma exceção que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E não é diferente com esse daqui, né? E quando esse livro chegou aqui pra mim, eu fiquei muito empolgada, porque eu adoro os livros de literatura infantil publicados por essa editora. Mas eu confesso que esse livro aqui, ele me decepcionou um pouquinho. Porque ele, assim como diz no próprio título, né, O Tesouro de Curitiba, ele vai falar um pouco sobre algumas lendas, né, que correm pela cidade de Curitiba. E conta-se a lenda, né, que existe um tesouro lá escondido, que foi escondido por um pirata. Então, a gente vai ter aqui várias crianças como protagonistas e elas vão caminhando ali como turistas mesmo, né, como se elas fossem turistas da própria cidade. E vão passando por diversos pontos ali importantes para a cidade, de modo a tentar achar esse tesouro. Eu digo que ele é meio decepcionante porque eu não gostei, não me apeguei aos personagens e o enredo eu achei um pouco fraco. Talvez se a pessoa for de Curitiba, ela sinta uma nostalgia, né, por se tratar da cidade, ela já conhecer, ela pegar todas as referências, mas eu confesso que ele não funcionou muito bem pra mim. O final também foi meio anticlímax, sabe? Então não foi, tipo, muito bom assim quanto eu esperava, né? Quanto eu sempre espero dos livros de literatura infantil da Editora Inverso. Outra leitura que eu fiz também da Editora Inverso foi A Fivela Ardente de Bila, do Giorgio Capelli e do Enéas Ribeiro Corrêa.
E quando eu fiquei sabendo desse lançamento, eu fiquei muito empolgada, porque é um quadrinho, né, da editora, e a editora não publica quadrinhos. Então eu fiquei muito empolgada, inclusive a gente teve a oportunidade de conversar com os autores, né, com o autor, ilustrador da obra. Foi muito legal bater esse papo com eles, mas eu confesso que esse quadrinho, ele poderia ter sido muito mais. E eu vou explicar aos poucos aqui pra vocês. Primeiro, eu acho que esse projeto gráfico não funcionou. E eu não digo meramente pela ilustração, assim. Eu só acho que ela foi muito mal colocada aqui dentro. Ela tá meio pixelada. Eu não sei se vocês conseguem ver. É como se você pegasse uma imagem pequena e super aumentasse ela e ela fica com marcas que você percebe. E, poxa, é a capa de um livro, né? Eles deveriam ter tido um cuidado maior nessa questão. Então já começa por aí. E segundo, gente, que o livro, ele tem 32 páginas no total. Eu fico me perguntando por que não aumentaram as histórias? São 3 histórias no total. Por que não aumentou as histórias? Ou pôs mais histórias? Eu acho que poderiam ter aumentado as histórias, porque quando eles estavam contando a história pra gente, né, lá quando a gente conversou com os autores, eles contaram de um jeito que eu imaginava que a história fosse ser muito maior, que ela entregasse muito mais do que verdadeiramente ela entrega. Quando eu tô começando a me apegar aos personagens, a história acaba. E eu acho que tinha tudo pra ser legal, porque essa história aqui, esses personagens, né, a Bila, a nossa personagem principal, e todo o universo que vai ser construído vai ser como uma espécie de homenagem aos grandes clássicos dessa estética meio viking, sabe? Não sei muito bem explicar, inclusive tem até aqui, ó, alguns personagens famosos aí no mundo pop, né, dos quadrinhos, das charges, das tirinhas. E ele vai fazer uma sátira também a diversas coisas, mas não funcionou muito bem, porque não dá tempo da gente se apegar aos personagens. E as piadas eu também não consegui ser entretida por elas, ser captada por elas, não sei muito bem explicar. E por dentro eu também teria uma sugestão, isso já não atrapalha tanto assim, não é como a capa que tá pixelada, né, não é um problema sério, mas eu acho que eles poderiam ter investido em uma folha, talvez um papel couché brilhante, um papel que destacasse mais as cores, é um papel fosco, que lembra o papel jornal, só que ele é mais grosso, tá? Em qualidade, assim, papel jornal ele quase farela na mão. E, enfim, gente, é isso. Eu espero que a editora não desista, que melhore, né, nos próximos. E o último livro, assim, que eu li, que eu terminei finalmente, agora vamos, salva de palma, depois de 1000 anos, viva, vitória, aleluia! Eu terminei o Doutor Fausto, do Thomas Mann. Pra quem me acompanha sabe que eu vinha lendo esse livro, sei lá, desde fevereiro. Assim como eu já tinha dito pra vocês anteriormente, não me surpreendeu o final, assim, eu já esperava que eu não fosse ser um livro pra mim mesmo. Enfim, eu acho que foi importante eu ter lido ele, ter chegado até o fim, eu gostei muito de ter finalizado, mas ainda assim não é um livro que eu recomendo pra todo mundo. Aqui a gente vai ter a história do compositor alemão Adrian Leverkühn, eu não sei se é assim que se pronuncia, provavelmente não. É narrado pelo amigo dele, que na real agora eu vou esquecer, gente, eu não me lembro mesmo qual é o nome dele. Mas esse amigo dele, ele cresce com o Adrian, né, e ele vai ter uma espécie de idolatria mesmo pelo amigo, né, uma coisa quase romântica, assim. A figura do Adrian, ela exerce uma influência muito forte, assim, sobre o amigo dele. Então esse amigo, gente, ele nem é confiável, tá? Porque ele vai narrar de uma forma muito vislumbrante a história de vida do Adrian e das pessoas que passaram pela vida dele, né? Pra além disso, por que eu li esse livro, gente? Porque o Fausto, né, o Doutor Fausto, ele é um personagem muito importante pra literatura, porque surgiu do mito do Fausto, né, do Goethe lá atrás. É antes de Goethe, mas Goethe foi, acho que, o primeiro, ou um dos primeiros.
a pôr no papel essa história, né? É a história ali de uma aposta, né, que Deus faz com um demônio, que é o Mefistófeles, e Deus diz para Mefistófeles que Mefistófeles não é capaz de corromper a alma de Fausto, que é o adorado ali de Deus. Adorado assim, é difícil falar essa palavra adorado, né? Mas ele é o favorito de Deus ali. E então Mefistófeles, ele aceita a aposta, né? E acaba conseguindo sim, em um determinado momento, corromper ali a alma do Fausto, oferecendo diversas coisas para ele, né? E aí depois disso surgiu muitas releituras, não só do mito, né? Do mito, eu acho que é alemão, mas enfim, surgiram diversas releituras, não só do mito do Fausto, quanto também releituras do próprio Fausto do Goethe, né? Que é o autor mais importante que construiu essa narrativa, né? E aqui a gente tem uma adaptação também, né? Uma releitura. Eu já li um outro que também se chama Doutor Fausto, tem resenha aqui no canal, se eu lembrar, eu vou deixar aí pra vocês. Foi escrito pelo Antônio Vieira, um autor português. E aqui foi escrito pelo Thomas Mann, e na real o que eu não curti tanto assim nesse livro é que ele vai ser extremamente divagador. O Thomas Mann, ele era uma pessoa muito erudita, muito intelectual, e aqui ele vai colocar toda a sua intelectualidade, sabe? Então a gente vai ter diversas coisas sobre teologia, sobre filosofia, sobre teoria musical. E quando eu digo sobre teoria musical, gente, não falo sobre coisa básica não, tá? A gente tô falando de coisas extremamente técnicas da música, né? Porque o personagem principal, ele é um músico, um compositor. Então isso atrapalha, porque eu não sei bulhunfas de teologia, eu sei bulhunfas de filosofia, e mesmo as partes de teoria musical, que é uma coisa que eu já sou familiarizada, porque eu estudei música, né, por uns 10 anos, assim, ainda assim me cansou. Então eu não gostei do livro, eu acho que foi importante, porque eu quero conhecer esses Faustos, né, da literatura, até chegar ao Goethe, né, ao Fausto do Goethe, que é o principal, mas eu não recomendo para qualquer pessoa. Já entre sabendo que você vai encontrar e boa sorte, é isso que eu digo. Não foi uma leitura prazerosa, mas estou feliz por ter finalizado e tirar ele finalmente da minha TBR, né? Tava aparecendo aqui todos os meses, na verdade eu tava cansada de colocar ele aqui na TBR. E esses foram os livros que eu li, né, no mês de setembro, 4 títulos. E aí eu também li só 4 mangás, sendo que 2 deles eu soltei resenha aqui no canal, então eu não vou falar muito. Que é o caso de Joy, né, da Etsuko, é um mangá boys love. A gente vai ter, que eu vou ler os nomes porque eu sempre me esqueço. A gente vai ter um mangaka, né, que escreve histórias shoujo, eu achei legal porque é um mangá, meio que falando do processo de escrita de um mangá. E ele se chama Go, né? E ele tem um assistente, que é o Yuzuki Akuni, e em determinado momento o Go vai descobrir que o Yuzuki, ele é gay, né? E aí vai abrir a mente dele, assim, ele vai começar a ver o assistente com outros olhos. E eu não vou falar muito mais, porque eu fiz uma resenha, falei sobre os pontos positivos, os pontos negativos. No geral, eu gostei muito. Gostei da química entre os personagens, foi meu primeiro contato com um mangá boys love, né, um mangá com essa temática LGBTQIA+. Apesar de que em alguns momentos eu achei que a autora, ela distorceu um pouco o que é essa comunidade, né, ela tem umas falas aqui meio blé, meio erradas, assim, que eu não concordo. Mas eu falei mais sobre isso lá no vídeo. Eu li também, e também tem vídeo aqui no canal, o Bloom to You, da Nio Nakatani, ou do Nio Nakatani, mas eu acho que é uma mulher. E esse daqui é um mangá Girls Love, também foi minha primeira experiência com um mangá Girls Love, né, com relacionamentos entre mulheres. A gente vai ter ali uma das nossas personagens principais, que é a Yukoi, que eu vou chamar ela só de Yu, porque senão a gente vai confundir as personagens. Em determinado momento, ela vai ser meio que jogada ali no conselho estudantil, né, da escola, vai ajudar ali. E ali ela vai conhecer a Touko,
E em determinado momento ela vai ver ali uma declaração de amor, né, feita por um rapaz para a Touko. A Touko vai rejeitar esse rapaz e a partir daí a Yu, ela vai meio que simpatizar pela Touko porque ela acha que elas têm uma coisa em comum, que é o fato de não se apaixonar por outras pessoas. A Yu, ela não consegue compreender esse ato de se apaixonar, inclusive ela rejeita também um garoto em determinado momento. Só que acontece que elas têm uma coisa diferente e, na verdade, a Yu, ela tá enganada. Não é que a Touko não é capaz de se apaixonar. Ela ainda não conseguiu encontrar alguém. Ao contrário da própria Yu, né? Que ela realmente não consegue sentir isso, né? Amor, se apaixonar por outra pessoa. Em determinado momento a gente vai ver elas se aproximarem, né? Claro, porque é um mangá Girls Love. E é isso, não vou falar mais porque eu fiz um vídeo lá. O que eu achei no geral é que pelo primeiro volume não dá pra saber com certeza se é um bom título, né? Apesar de que eu gostei de alguns aspectos, toda a nostalgia, as coisas jovens acontecendo, e eu achei meio verossímil, sim, o relacionamento entre elas, eu achei bem típico de jovens, mas no geral eu achei que as coisas acontecem muito rápido, e isso me incomodou um pouco. Mas vai lá assistir o meu vídeo que você vai entender um pouco mais. Eu li também o volume 5 de Spy Family, do Tatsuya Endo. E adoro Spy Family. É um mangá sobre espiões, de espionagem, né? A gente tem nosso personagem principal, que é o Twilight. Para a nova missão que ele precisa cumprir, ele precisa de adentrar ali uma instituição de ensino, uma escola. Para isso ele precisa ter uma família, né? Ele precisa ter um filho ou uma filha e uma esposa, né? Então ele vai meio que montar uma família de fachada ali. Acontece que ele não sabe que a esposa dele é uma assassina de aluguel, assim como ela também não sabe que ele é um espião. E ele não sabe que a filha dele, né, ela é uma paranormal, ela lê mentes. E ela é a única, a criança é a única que sabe de todo o paradeiro dos pais, porque ela consegue ler a mente deles. Então é uma comédia, né, com uma pitada de romance em determinados momentos, assim, mas no geral é uma comédia muito divertida. E ela é recomendada para maiores de 18 anos, se não me engano, porque ela é bem sangrenta, tá? Na verdade, ela tá aqui para 16 anos. E nessa altura do campeonato aqui, a gente tá sendo apresentado a alguns personagens novos, né? E eu tô gostando bastante de conhecer esses personagens, tá dando mais profundidade pra história. Tô amando Spy Family. E por fim, gente, o último mangá aí que eu li foi o volume 6 de Kaguya-sama, do Aka Akazaka. Eu também gosto muito de Kaguya, também é uma comédia, mas aqui é uma comédia romântica. A gente vai ter dois personagens, né, que é a Kaguya e o Miyuki, né? E eles são meio que nerds ali de uma escola, eles têm um papel muito importante na escola, fazem parte do conselho estudantil. E eles têm uma política ali. Eles acreditam que o amor é uma fraqueza e que quem se apaixona, né, ele tende para um lado mais fraco, ele tá sujeito a uma submissão, uma espécie de submissão. Então eles claramente estão apaixonados, mas eles não querem se declarar. Então eles ficam fazendo joguinhos pra tentar fazer o outro se declarar, e é essa guerra que a gente tem aqui. Eu tô gostando muito, gente, eu adoro mesmo Kaguya. Pra além da sinopse que pode parecer boba, tem muito mais ali na profundidade dos personagens, tem muitos personagens que vão aparecendo no decorrer da história. Então tô amando de verdade, pra mim é uma das melhores coisas assim que eu tenho acompanhado no momento. E é isso, gente. Esses foram os 4 mangás que eu efetuei a leitura aí no mês de setembro. E fechamos aí com 8 títulos. Foi menos, né, do que os outros meses. Geralmente eu leio mais mangás, mas tá tudo bem. Foram boas leituras no geral, né, quase todas. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. Te convido lá a conhecer meu canal no Twitch. Estou fazendo lives por lá quase todos os dias, agora em outubro, tá bom? Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente a gente vai ter começado a nossa maratona literária de Halloween. Mas eu vou deixar o link aí pro formulário de inscrição da maratona, e se você for participar,
você vai estar concorrendo a sorteios também. Eu vou deixar no card aí a apresentação da maratona. Recomendo que você vá lá assistir, né? E bora ler aí todo mundo junto nesse mês de outubro. Vou tá fazendo lives por lá quase todos os dias, né? Lá na Twitch. Então, bora lá me fazer companhia. Um beijo e até mais!